Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Me Dá um Sorriso. E hoje eu tenho um assunto muito relevante para falar com vocês. Reservei mesmo, porque assim, eu tenho ouvido muito aquela história. Poxa, a gente já está em julho, a gente já está na segunda metade do ano, o tempo está passando muito rápido. Você tem falado isso, você tem ouvido muito isso. E assim, a gente não pode deixar passar, né? Então eu trouxe aqui uma mensagem, trouxe aqui umas dicas e atitudes para quem quer fazer diferença ainda em 2025, para quem quer crescer em 2025, para quem ainda espera algo melhor da segunda metade de 2025. Essa live é para quem quer crescer, para quem quer fazer acontecer nessa segunda metade do ano. Então, assim, se você tá de boa, tá tranquilo, tá no deixa a vida me levar, a vida leva eu, hoje esse tema não é para você, tá? Hoje esse episódio é para quem tá na vibe incomodada, para quem se ligou que a gente já está em julho de 2025 e para quem quer construir, para quem quer viver essa metade de forma intencional, construindo, realizando, é para você que quer crescer, que quer sair da estagnação, para quem quer realmente assumir o rumo da própria vida. Eu quero falar com você nesse episódio de hoje, tá? Então, a primeira coisa é dizer para quem que eu quero falar hoje. É para quem quer crescer. Se você já se ligou, aproveita e encaminha essa live para aquela pessoa que precisa de mudança, para quem você ouviu falar isso. Poxa, já estamos em julho e eu quero fazer diferença. Para quem quer sair daquele ciclo da repetição e entrar num ciclo do movimento. Se você está vivendo ali os seus dias repetitivos, fazendo a mesma coisa todo dia, sem intencionalidade, sem meta, sem objetivo, a gente não vai muito longe. Você não vai chegar a lugar nenhum. Para você crescer, para você expandir, parece óbvio, mas o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar além. As coisas que você repetem trouxeram você até aqui. Mas para você ir para o próximo nível, para você crescer, para você avançar, você precisa de novas ações, novas atitudes, novas iniciativas, novos comportamentos, para você chegar em novos resultados. Parece óbvio, mas às vezes a gente precisa parar e se ligar disso para a gente fazer acontecer. Se a primeira metade do ano não foi tão legal e você quer fazer diferente, ou se foi legal, mas eu quero que seja melhor ainda, a gente precisa sair do ciclo da repetição. Repetir por repetir, sair do piloto automático e definir realmente quais são as ações aonde eu preciso mirar para eu de fato conseguir crescer. Esse é o primeiro ponto. Sair do ciclo da repetição e entrar num ciclo intencional. A gente sair do piloto automático e entrar num ciclo mais intencional, num ciclo mais objetivos. Então, vamos lá. Eu vou te passar 7 ações a partir de agora para a gente tomar, para você crescer em 2025, para a gente seguir agora em 2025. Então, vou te dar um tempinho. Já pega papel, pega o seu caderno e anote, que o meu tá tudo aqui anotado. Porque eu não quero esquecer de nenhum detalhe para passar para vocês. Todas as ações, todas as atitudes suas que você precisa colocar em prática na sua vida para você executar e que você possa crescer aí na segunda metade de 2025. Então, vamos lá. Primeira ação para você seguir
agora na segunda metade de 2025. Revise as suas metas. Sabe aquelas metas lá do começo do ano que a gente anotou? Eu anoto na minha agenda, numa página lá do meu planner. Mesmo que você não tenha escrito como eu, mas que você pensou, repense e anote. É importante a gente anotar para a gente poder revisitar, para a gente ter clareza das nossas intenções. Então, revise essas metas, anote os objetivos que você pensou para esse ano, as metas que você pensou. Então, agora que a primeira metade já foi, vamos revisar essas metas, tá? Com cuidado e vamos olhar, e aí a gente vai tomar uma atitude diante dessas metas. Eu quero crescer meu consultório, quero fazer um curso, quero investir numa mentoria, quero sair de um trabalho e migrar para outro, quero participar de tal evento, participar de algum grupo. Qualquer que seja a sua meta, revise, tá? E quando você estiver ali revisando as suas metas, a gente precisa observar e analisar quais as metas que a gente deve manter, quais metas a gente precisa ajustar, porque muitas vezes a gente precisa reajustar. Coisas novas acontecem, mindsets mudam. Então, muitas coisas a gente precisa reajustar. Poxa, essa eu vou continuar, essa eu vou reajustar. E uma terceira coisa que é muito importante: quais são as metas que a gente precisa abandonar? Porque, como eu falei, contexto muda, mindset muda. A gente aprendeu coisas novas nesse primeiro semestre. E muitas vezes, naquele início do ano, alguma meta fazia sentido, mas que hoje já não faz mais. Então, a gente tem que aprender a abandonar também algumas metas. E, muitas vezes, metas novas aparecem, né? Porque esse primeira metade do ano, algumas coisas já aconteceram, né? Eu estou até falando por mim, assim, coisas novas aconteceram, projetos novos caíram sobre o meu colo, e aí eu tive que reajustar. Metas novas apareceram, algumas coisas realmente foram abandonadas, e muitas coisas, às vezes, que a gente desejou, por toda essa mudança de mindset, pelo contexto, as coisas mudam, os contextos mudam e a meta muda junto. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa revisar as nossas metas. Quais você tem que manter, quais você tem que ajustar e quais você tem que abandonar. Revisou suas metas? Vamos para a ação número 2, para você crescer na segunda metade desse ano. Metas revisadas, agora a gente precisa revisar os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas ações. E aqui, eu vou até te convidar, você que está aqui acompanhando o nosso episódio, o nosso podcast, para a gente fazer uma reflexão juntos. Eu queria que você, após revisar as suas metas, ativasse essa segunda ação. Revisar os seus comportamentos. Como assim? Vamos anotar aí 3 comportamentos. Vamos refletir e tentar ali ser humilde, refletir 3 comportamentos que te impedem, que te impediram de crescer até agora, nessa primeira metade do ano. Quais foram os 3 comportamentos
que te impediram de crescer. Muitas vezes sai daquela zona de conforto, sai daquela situação e entra no protagonismo da sua vida. Identifique, porque muitas vezes a gente fala, não, a gente coloque ali a responsabilidade no ambiente, mas vamos ser protagonista, vamos trazer essa responsabilidade para a gente, traz a responsabilidade para si. Você assumiria aqui quais são os comportamentos que você teve, você verbalizaria, vou te provocar. Estou aqui para te provocar porque, assim, o crescimento precisa de atitude, precisa de provocação. Então, te peço licença aqui para te provocar. Anota aqui, vamos ver quais vão ser os maiores comentários, os maiores comportamentos que impediram a gente de crescer, que estão te impedindo de alavancar esse ano. Quais foram esses comportamentos? Muita coisa que eu ouço que trava é a procrastinação. Procrastinação é o que eu mais ouço, né? Que procrastinar impede a gente de crescer. E como, né? E como? Timidez. Ouço muita gente, sou tímida, tenho medo de me expor. Imagine se a timidez é o medo de se expor, né? E como se isso impede, né? Imagina se eu tivesse medo de me expor. Estou aqui, né? Falando para vocês, abrindo aí um podcast, né? Fazendo um episódio aqui sozinha. Imagina, se eu ficasse inibida aqui, isso ia me impedir de crescer. Isso ia impedir de eu levar essa mensagem para outras pessoas, né? Impedindo outras pessoas de se mexer, de se movimentar, né? Insegurança é outra coisa que eu ouço muito, né? Outro comportamento que impede a gente de alavancar. Insegurança é o oposto da autoconfiança. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas que a gente domina, inclusive por falta de confiança. Organização também é um comportamento que eu ouço muito. A organização, muitas vezes a gente deixa o comportamento, né, confuso, atrasa, isso acaba atrasando, deixa as coisas mais lentas, as percepções mais lentas. Então, organização também é um ponto que atravanca a gente a alavancar, né? Outro ponto também, relacionamentos. Esse é um ponto, assim, crucial, né? Não tem nada que atrase mais o nosso desenvolvimento, uma pessoa para crescer, do que ela estar conectada com pessoas erradas, com pessoas tóxicas, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de amizade, relacionamento profissional, de trabalho. Vocês não têm noção da estagnação, do estrago que uma relação tóxica pode fazer na vida de alguém. Se você identificou isso, é o momento de tomar uma atitude, de resolver isso para o segundo semestre. Isso atrasa pra caramba. Estar num ambiente de trabalho que as pessoas te podam, não te motivam, né? O medo, né? Medo de decidir, medo de abrir mão.
O medo, muitas pessoas dizem, né? Eu tenho medo disso, medo daquilo. Medo é uma das emoções básicas de todo ser humano. Uma vez eu sempre, assim, procrastinei, né? E evitei uma vontade que eu tinha muito de mergulhar, porque eu tinha medo. Poxa, eu tenho medo. E uma vez eu ouvi de uma amiga minha, olha, que mergulha. Olha, eu tenho medo, mas tenho medo todas as vezes, mas é assim. Então, o medo, ele é a coragem em movimento. A gente não pode deixar o medo nos travar. Então, a gente precisa revisitar esses comportamentos, fazer realmente uma autoanálise ali e identificar o que é que está nos bloqueando. Outra coisa, falta de consistência. Eleger prioridades. Quando a gente não tem a clareza do que a gente precisa priorizar em detrimento de outras, a gente fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo e às vezes isso paralisa. Isso paralisa a gente, não ter essa clareza, né? E muitas distrações, assim, o que a gente mais tem hoje são distrações. Uma vez eu ouvi uma frase que, assim, que eu sempre me lembro quando eu me pego distraída. Aquilo que te distrai, te destrói. Aquilo que tira você do seu foco é aquilo que vai te atrasar. Então, muitas vezes a gente precisa, voltando a ter o protagonismo. A gente tem que ter ali a noção do nosso foco e não deixar que nada nos distraia. WhatsApp, redes sociais, né? Muitas vezes a gente acaba entrando no tempo do outro, né? Respondendo a mensagem do outro no momento que ele nos chama. E não, a gente precisa definir ali as nossas metas ali do dia, as nossas atividades do dia e focar ali. E focar nessas atividades. Porque hoje o que não falta são coisas para tirar a gente do foco. Aquilo que te distrai, te destrói. Destrói seus sonhos, seus objetivos, suas metas. Tira a gente do foco de realizar aquele objetivo. Então, essa questão de redes sociais, né? Seguir pessoas que tiram a gente do foco, que tiram a gente do nosso objetivo, né? Então, sem mais delongas, revisite os seus comportamentos. É falta de organização, são relacionamentos tóxicos, é insegurança, é medo de se expor, é timidez, autoconfiança baixa, que é a baixa autoestima. Qual é? O que é que está te impedindo? Muda. Coloca na sua cabeça, eu vou mudar. Se você procrastina, na hora que você pensar, eu vou fazer. O que eu sempre penso, não tem depois. Muitas vezes vem na minha cabeça, eu vou fazer isso depois. Não tem depois. É agora. Um exercício ótimo para a pessoa procrastinadora, que é o que eu tenho feito comigo, na hora que vem um pensamento, mas eu vou deixar, faz agora. Faça agora. É para gravar o vídeo? Grava agora. É para fazer a live? Faz agora. É para gravar o podcast? Vamos gravar. Não tem depois. Olha para o comportamento que está mais te impedindo de crescer e seja intencional e mude esse comportamento. Revise os seus comportamentos, revise as suas metas, revise o seu comportamento e
mude, tome uma atitude imediatamente, tá? Terceira ação, são 7. Terceira ação para você crescer em 2025. Terceira ação para você seguir crescendo em 2025. Já falamos um pouquinho aqui no segundo tópico, mas essa, eu te peço, se você estiver anotando, anote, assim, em letra maiúscula, tá? Porque essa muda o jogo. Essa muda o jogo. Mas você escreve assim, em letras garrafais, tá? Elimine as pessoas erradas e se alie às pessoas certas. Eu vou até tomar um golinho de água que até secou minha boca. Elimine as pessoas erradas e se conecte com as pessoas certas. Escreveu? Escreveu em letra maiúscula? Pois é. Eu andei com muita gente errada na primeira metade do ano. Eu caminhei com pessoas que não me acrescentaram, com pessoas que me criticaram, com pessoas que me fizeram mal, me puxaram para baixo. Beleza, já foi. Já passou, o tempo que já passou não volta, mas agora, daqui para frente, você é protagonista. Você elimine. Eu não disse se afastar, bloquear, elimine. Tá? E se conecte com as pessoas certas. Não é para dar um tempo, colocar em banho-maria. Não, é eliminar. Eliminar causa estrago, causa um peso. Sabe? Esses dias eu vi uma frase que eu me identifiquei muito, que era o seguinte: embaixo as pessoas competem, no topo as pessoas se ajudam. Embaixo as pessoas competem, no topo as pessoas se ajudam. Então, se você está num ambiente que as pessoas estão querendo te derrubar, querendo te passar a perna, te criticando, te estagnando, sabe? Quando você faz algo diferente e a pessoa, ao invés de te elogiar, te encorajar, te parabenizar, ela te critica, ela te poda, ela acha um negócio para te criticar. Sai desse lugar. Sai dessas relações, sai dessas pessoas, vai se conectar com as pessoas certas. Ai, mas quem são as pessoas certas? As pessoas que vão te impulsionar, ao invés de te criticar, que vão comemorar as suas conquistas, que não têm inveja, que vão comemorar junto com você as suas vitórias. E essas pessoas, eu vou te falar, são poucas. Sim, são poucas. São as pessoas que estão no topo da pirâmide. Então, é tempo de você revisar os seus comportamentos. Revisou suas metas? Revisou seus comportamentos? Agora revise os seus relacionamentos. O teu ciclo de relacionamentos. E eliminar desse ciclo as pessoas erradas. As pessoas que te criticam, que te julgam, que falam mal de você pelas costas, que não estão alinhadas com o seu objetivo. Sabe, um exemplo simples. Você quer emagrecer. Você botou como meta no início do ano, esse ano eu vou perder peso. Eu vou emagrecer. Eu vou alcançar meu objetivo. E aí, você só anda com pessoas que vão comer pizza
no rodízio de hambúrguer, ninguém faz atividade física, todo mundo sedentário, todo mundo bebe todo final de semana. Como é que você, com essas pessoas, vai conseguir chegar no teu objetivo? E na carreira é a mesma coisa. Quem são as pessoas certas? As pessoas que te aproximam do seu objetivo. As pessoas erradas, as pessoas que te distanciam do seu objetivo, aquelas pessoas que estão estagnadas, que não querem crescer, que não querem estudar, que não querem fazer curso, que te podam, que te criticam por estar em movimento. Então, elimine as pessoas erradas e se conecte com as pessoas certas. Essa é a terceira ação para você crescer nessa segunda metade. Quarta ação. É para agir, gente. É para começar agora, tá? Quarta ação. Coloque-se em movimento. Ninguém cresce parado. Ninguém cresce parado na inércia. Uma vez eu vi uma entrevista de Gisele Bündchen. Ela disse: beleza, tudo isso aconteceu na minha carreira, mas eu não fiquei sentada comendo pipoca na frente da televisão. Gisele Bündchen. Se você for olhar todos os aí grandes cases, ninguém ficou em casa sentado comendo pipoca em frente à televisão para que as coisas acontecessem. A gente tem que se colocar em movimento, mas eu não sei o que fazer. Se conecte com novas pessoas. Se exponha. Porque ideias afloram. Quando a gente se coloca em movimento, ideias afloram. Pessoas aparecem. Então, combine um café com alguém. Participe de eventos diferentes. Saia daquela rodinha que nada acontece, né? Vem aqui fazer um podcast comigo, um episódio comigo. Me manda uma mensagem. Envie um currículo, agende uma reunião com alguém. Sabe aquele profissional que você fala, poxa, essa pessoa é bacana. Se conecte, mande uma mensagem, faça amizade. Então, saia ali daquela estagnação. Crescer é mudança. Ninguém cresce estagnado, ninguém cresce sem mudança, sem um movimento. Ninguém cresce parado. O crescimento é movimento. É se colocar em movimento. É não se acomodar, é sair da paralisia, né? A gente tem eu brinco com a minha secretária, ela deve estar ouvindo, né? Sair da zona de conforto, né? Mas que zona de conforto, Carol? Poxa, eu trabalho, acordo cedo e não aguento mais ouvir essa. Saia da zona de conforto. Mas sair da zona de conforto... eu sei que não está confortável para ninguém. Ficar parado dói também. Ficar parado não é confortável. Dói. Então, a gente precisa se movimentar para sair dessa inércia que não é confortável. Se você está incomodado, a quarta ação é se colocar em movimento. É se mexer, se conectar. Ninguém cresce parado. Crescer é sobre movimento, é sobre mudança. Então, é aquele momento de repensar aonde eu vou mudar, o que está parado na minha vida, o que eu tenho que
que progredir, o que eu tenho que fazer de diferente. Lembra daquela premissa? Aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar ao próximo nível. Vamos identificar esse ponto aí de mudança. Quando a gente coloca em movimento, insights surgem, pessoas novas surgem, mas isso só acontece quando a gente se coloca em movimento, tá? Então, quinta ação para das 7 ações para a gente crescer, para você crescer ainda em 2025, tá? Essa é boa. Merece mais um golinho também. Essa parece até óbvia, tá? Mas eu fiz questão de incluí-la, porque ela é fácil de falar, mas ela é difícil de viver. De realmente ser isso que eu vou falar. É fácil de falar, a gente fala, mas é difícil de viver. É difícil da gente realmente se colocar nessa posição para que a gente possa crescer. Essa quinta ação não é simples de fazer. Seja humilde. A quinta ação é tenha humildade para você aprender o que você ainda não domina. Ninguém sabe de tudo, galera. Ninguém sabe de tudo. Todo mundo tem algo para aprender. O meu pai era professor, né? Ele sempre contava uma história. Ele falava, olha, eu li que um sábio, uma vez, ele dizia que toda pessoa que ele encontrava sabia alguma coisa que ele não sabia. Mas este sábio aprendia aquilo com essa pessoa. Isso eu ouço desde criança, que meu pai sempre falava. Para isso, a gente precisa ser humilde. Humilde para aprender, para sentar na cadeira de aprendiz e aprender com quem tem aquele conhecimento para lhe passar. Sabe aquela história de calçar as sandálias da humildade e identificar isso no outro? Cada pessoa que a gente encontra, que a gente cruza, sabe alguma coisa que a gente não sabe. Seja ela mais nova do que a gente, ou aquele super especializado, ou aquela pessoa que domina muita coisa, vai ter sim alguma coisa para nos passar. Mas a gente precisa ser humilde para aprender as coisas que a gente ainda não sabe. E a gente não sabe tudo. Você só vai crescer se você tiver humildade para aprender as coisas que você ainda não sabe. Humildade. Ah, mas eu não vou aprender com aquela pessoa que é novinha, porque eu sou, né? Tenho tantos anos de profissão. Eu, por exemplo, tenho 25 anos. Esse ano eu estou fazendo 25 anos. Mas aquela pessoa que é mais nova, que tem habilidades que eu não tenho, é inteligente da sua parte, sentar com ela, aprender e vai crescer com o crescimento que você aprendeu. Essa história eu carrego comigo desse sábio que meu pai contava, carrego comigo e trago aqui para vocês. É muito importante. Não existe crescimento sem humildade. Tá? Sempre tem alguém que já fez aquilo que você deseja fazer. Ninguém melhor do que aquela pessoa para te ensinar, né?
que é o caso do mentor, que a gente fala, qual é a diferença ali entre coach e mentor, né? Mais ou menos. O coach é aquela pessoa, bom, eu estou perdido numa floresta. O coach vai falar, beleza, para onde você quer ir, o que você deseja fazer, procure ali a resposta ali dentro de você, vamos observar o ambiente. O mentor é aquela pessoa que fala, beleza, eu já estive aí nessa posição, já estive aí nesse lugar. Você vai ir reto, virar à esquerda, virar à direita. Foi esse o caminho que eu fiz para sair dessa selva. Então, a gente precisa, sim, buscar pessoas. Eu busco pessoas que já passaram pelaquilo que eu preciso passar para crescer. Então, a gente tem que se aproximar dessas pessoas e aprender com elas. Identificar essas pessoas e aprender com elas. E às vezes eu falo também, olha, às vezes tem pessoas que entram na nossa vida que a gente até aprende o que não fazer, né? A gente até aprende o que não devemos fazer. Até nisso a gente ganha, às vezes, em relacionamentos que não estão prosperando, mas esses aí a gente tem que sair rápido, tá? E aprender, beleza, isso daí não é o que eu quero para mim e partir para a próxima. Estar próximo de pessoas que vão te ajudar a evoluir mais rápido e mais longe. Senta lá, aprende. O cara está disposto a ensinar. Senta lá para aprender. É assim que você vai crescer. O quinto é óbvio, mas não é fácil. Porque existe o ego. O ego está aqui, está aí. A gente tem ego. Lógico que tem. E aí, sentar para aprender, caramba, né? Mas por quê? Quem vai me ensinar? A gente tem ego. E o ego é o maior inimigo do crescimento. Ali. O ego tira de você a sua capacidade de aprender. Tira ali o seu coração ensinável. Ouvi isso. O coração ensinável que habita dentro de você, sem o espírito de aprendiz, o brilho no olho do aprendizado. Sem isso, você não vai crescer, você não vai avançar, você não vai progredir. Tá? Sexta ação. Sexta ação para você crescer ainda na segunda metade desse ano, tá? Revisou as metas, revisou seus comportamentos, eliminou pessoas erradas, seja humilde, coloque-se em movimento, né? Agora, tenha um plano de ação. Tenha um plano de ação aí para os próximos 60 dias. Vamos combinar? 60 dias, um plano de ação rápida. Um foco. 60 dias de foco total. Sabe aquele sprint final do esportista? Faça um plano de ação aí para esses 2 meses. Eu sei que falta mais tempo para o ano acabar, mas esse sprint final aí de 2 meses para alcançar essa meta. Um plano de ação organizado, tá? Então, nesse momento, a gente vai abrir sim um planner e desenhar o seu plano de ação
dos próximos 60 dias. Tá? Eu estou fazendo isso comigo, estou fazendo isso com a minha equipe. A gente vai traçar aí esse plano de 60 dias de ação, de sprint final, para que a gente não deixe esse segundo semestre se perder, para que a gente não entre na bolha, não siga a manada, né? Já foi. Se você sentiu ali que ficou na bolha, ficou na manada, sem atitudes, ainda dá tempo. Vamos montar esse plano de ação para os próximos 60 dias. A gente vai anotar, revisar as nossas metas, revisamos os nossos comportamentos, vamos anotar tudo que a gente precisa mudar. Eliminamos ali as pessoas erradas, vamos nos aliar. O que a gente vai fazer para se aliar às pessoas certas? E movimento. Quais os movimentos que eu vou colocar na minha rotina? Com intencionalidade. Intencionalidade. E ser humilde. Vamos lá, vamos sentar, vamos aprender, vamos pedir ajuda. Pedir ajuda, tá? Ninguém faz nada sozinho também. A gente precisa de ajuda, tá? E vamos traçar agora a próxima meta para os próximos 60 dias. Faça um plano de ação e não perde o foco. Não se distraia. Aquilo que te distrai, te destrói. Lembra disso. Tá? Bom, eu já sei qual é a meta que eu vou tomar nesse segundo semestre, tá? Meta é decisão. Eu decidi esse resultado, você decida esse resultado e faça o que estiver ao seu alcance. Eu vou abrir mão dos meus comportamentos sabotadores, eu vou me conectar com pessoas que podem me ajudar a chegar mais rápido nesse objetivo. Eu vou me colocar em movimento, eu serei humilde para aprender tudo que eu ainda não domino para que eu possa realizar esse objetivo. E eu vou cumprir o meu plano de ação. Eu serei obediente ao meu plano de ação para conquistar o meu objetivo. Esse é o movimento. Esse é o movimento do segundo semestre. Planejamento de ação rápida. Meta e plano de execução para os próximos 60 dias. Beleza? E muitas vezes a gente compartilhar com a equipe, compartilhar com quem está do nosso lado. Tá? Porque isso acaba gerando até mais comprometimento. Compartilhe com aquele seu ciclo de pessoas que te ajudam a crescer. Tá? Bom, a 7ª e última ação é invista em desenvolvimento pessoal. Quando eu falo desenvolvimento pessoal, eu estou falando de autoconhecimento. Eu estou falando de espiritualidade, de fé. Eu estou falando de tudo que ajuda você como ser humano a se desenvolver. Isso é desenvolvimento pessoal. Autoconhecimento. Você conhecer você mesmo, conhecer tuas crenças, tua história, valorizar a sua história, os seus traumas, os seus desafios emocionais. E quando você se conhece, você tem a oportunidade de arrumar, de ajustar e de lidar melhor com aquilo. Não existe crescimento profissional sem autoconhecimento. Porque muito dos padrões que nos bloqueiam
são padrões que, se a gente conhecer, se a gente tiver essa noção, conhecimento, se a gente conhece a nossa mente, se a gente conhece os nossos sentimentos, a gente consegue desenvolver essas travas, a gente consegue eliminar e crescer com consistência, né? E como que a gente investe em crescimento? Com profissionais qualificados, com livros, com profissionais, né? Terapia, livros com foco em desenvolvimento pessoal, ambientes de pessoas elevadas, né? Ambientes ali que te tragam mensagens importantes, mensagens sólidas, né? Estar com pessoas que te elevam, né? A fé, para mim, é muito importante. E estar em ambientes de pessoas que pensam elevado, né? Muitas vezes a gente tem que investir para estar em ambientes que nos ajudam a crescer. Então, essa última ação é uma das mais importantes, né? Então, eu quero encerrar aqui o nosso episódio com esse ponto, tá? Então, assim, essa questão do desenvolvimento profissional a gente não pode deixar de lado, tá? A nossa fé, a nossa conhecimento é muito importante, sim, para que a gente consiga crescer não só agora no segundo semestre, mas em tudo, né? Desenvolver a nossa mentalidade, desenvolver as nossas habilidades, tudo isso vai impulsionar o nosso consultório, vai impulsionar a nossa carreira, né? Então, agora, nesse segundo semestre, recapitulando, vou revisar as minhas metas, reajustar, né? Ver ali o que mudou, o que eu preciso eliminar, o que eu preciso pôr em prática aí a partir de amanhã, né? Preciso revisar ali os meus comportamentos, né? Eliminar ali aqueles comportamentos que realmente estão me estagnando, sabe? Então, aquele pensamento, muito que eu ouço muito aqueles pensamentos, mas de acomodação, mas tá fraco mesmo, tá fraco para todo mundo. É porque é começo de mês. Não é porque é final de mês. É meio de mês, é mês de férias. Sempre tem uma desculpinha, né? A gente nunca traz a responsabilidade. Então, seja protagonista, traga a responsabilidade para si. Tire esse comportamento de conformismo, sai ali da manada, para de repetir esse tipo de comportamento, tá? Traga aí novos mindsets, se movimente, se conecte com pessoas que façam você crescer, tá? Saia do conformismo, traga clareza, protagonismo, tá? Elimine aquelas distrações, elimine as pessoas erradas, tá? E se conecte com as pessoas certas. Revise, né? Revise os seus relacionamentos, coloque-se em movimento, saia da paralisia e seja humilde, tá? E finalizando, plano de ação para esses próximos 60 dias, beleza? Então, já
Envie esse episódio para quem você quer. Quem comentou com você que, poxa, esse ano passou rápido, não consegui atingir minhas metas, já envia movimento a partir de agora, tá? Se conectando com as pessoas. Escreve aqui para mim quais são tudo que fez você estagnar, tudo que não fez você crescer. Se você está decidido a crescer, vamos colocar em prática todas essas ações que nós falamos aqui. Tá bom? Humildade para aprender, investir em ambiência, investir em conhecimento, investir. Investir tem preço, mas a gente precisa investir para sair da onde a gente está e chegar aonde a gente quer chegar. Tá bom? Não vou mais me prolongar. Deixa aqui seus comentários, tá bom? Fiquei muito feliz de falar isso com você e quero chegar no final do ano com mais um episódio aí que eu quero saber como que vocês agiram nesse segundo semestre, tá bom? E antes de ir embora, me dá um sorriso